Olá, queridos amigos e amados irmãos. Vamos começar mais um estudo maravilhoso da Palavra de Deus. Nós estamos estudando a Bíblia e também o Espírito de Profecia. E hoje nós vamos falar sobre santificação pela fé. Esse é um estudo maravilhoso, nós estamos em uma sequência muito boa sobre a transformação da vida, o caráter, justificação, santificação, na verdade, vitória sobre os pecados. Muito importante isso. E hoje nós vamos estudar sobre a santificação pela fé. Quero convidar você a fazer uma breve oração, pedindo que o Espírito Santo nos conduza no estudo da sua palavra. Vamos orar neste momento? Querido Deus que estás nos céus, Pai querido, queremos pedir nesse momento que o Senhor derrame sobre nós o Teu Espírito Santo em nome de Jesus. Precisamos muito do Espírito Santo. Ele é necessário para nós. Nós queremos que o Espírito Santo possa nos conduzir durante toda a nossa existência. E também agora, no estudo da Tua Palavra, pedimos que o Espírito Santo ilumine nossa mente, nos direcione, nos ajude a estudar, entender, aceitar, colocar em prática e também ensinar para outras pessoas. E é em nome de Jesus, Pai, que nós oramos e agradecemos. Amém. Muito bem, vamos lá. Se você estiver com sua Bíblia aí, então, pegue a sua Bíblia, vamos estudar a Palavra de Deus, ok? Vamos ler aqui um texto do Espírito de Profecia, falando sobre a santificação. Nós vamos entender aqui, Ellen White, ela explica de maneira objetiva, de maneira direta e bem claro sobre o que significa santificação, tá bom? Está lá no Meditações Matinais, né? Nossa Alta Vocação, página 210. Assim diz: que é a santificação? É entregar-se inteiramente e sem reservas, alma, corpo e espírito a Deus. Lidar com justiça. Amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Saber e cumprir a vontade de Deus, sem consideração para com o próprio eu e o seu interesse. Ter mente espiritual, pura, abnegada, santa e sem mancha nem mácula. Que definição maravilhosa sobre santificação. Na verdade, que definição inspirada pelo Espírito Santo. Então, santificação, irmãos, é exatamente isso, tá? Muito importante é entregar-se inteiramente e sem reservas, alma, corpo e espírito a Deus. Se entregar por completo a Deus. Isso é santificação. Lidar com justiça, ok? Aí entra também a guarda dos mandamentos. Amar a misericórdia e andar humildemente com Deus, como Enoque, lembra? Enoque andava com Deus. Saber e cumprir a vontade de Deus sem consideração para com o próprio eu e o seu interesse. Ou seja, o interesse de Deus está acima do nosso. Então, quando Deus nos orientar a fazer algo e nós notarmos que vai contra a nossa vontade, o que vai acontecer? Quem vai prevalecer? A vontade de Deus ou a nossa? A de Deus. Santificação é isso, ok? Então, é interessante aqui, ó. Amar a misericórdia, andar humildemente com Deus, saber e cumprir a vontade de Deus. Ó, saber, então é dever nosso conhecer a vontade de Deus, tá? Você deve buscar isso, saber conhecer qual é a vontade de Deus para você. E como você vai conhecer a vontade de Deus para a sua vida? A Bíblia. A Bíblia, o Espírito de Profecia, revela a vontade de Deus para você. Então você vai estudando e Deus vai mostrando para você qual é a vontade dele. Então, sabendo a vontade de Deus, o que vai acontecer? Você agora deve o quê? Cumprir ela, sem consideração para com o próprio eu e o seu interesse. Tudo bem? Ter mente espiritual. A mente, uma mente espiritual. Então, quando você busca estar em companhia de Deus, Deus vai transformando você. O Espírito Santo vai te transformando e deixando você mais espiritual, uma mente espiritual, tá bom? Pura também, uma mente pura. Então, o Espírito Santo vai purificando a sua mente quando você tem contato profundo com Deus, né? Sua comunhão diária com Deus. Deus vai te purificando, purificando a sua mente também, tá bom? Uma mente também abnegada, santa. Olha que interessante, uma mente santa, ou seja, santidade bíblica, né? De caráter, e sem mancha nem mácula, ou seja, completamente perdoado dos pecados, tá bom? Sendo vitoriosos sobre os pecados e as tentações,
Então, Deus vai te levando para o ideal dele, a santificação bíblica que leva uma vida inteira. Então, significa o quê? Enquanto você estiver vivo, você deve estar aí vivendo uma vida de santificação crescente diariamente, ok? Sabendo disso, então, nós vamos avançar. O primeiro texto bíblico que nós vamos aqui estudar é exatamente Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4:3. Qual é a vontade de Deus para nós? Você já parou para pensar sobre isso? Qual é a vontade de Deus para você, para nós, para a raça humana, para o povo de Deus, para a igreja de Deus na terra? Qual é a vontade dele para nós? A Bíblia responde, na verdade, porque esta é a vontade de Deus. Qual? A vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, ou seja, do pecado. Vocês conseguiram entender? Então, a vontade de Deus para o ser humano é o quê? A santificação. Então, Deus quer que cada pessoa possa entregar o coração a Ele, aceitando Jesus como Salvador, recebendo a justiça imputada e agora, depois, na sequência da justiça imputada, receber a justiça comunicada, ou seja, a santificação diária. A santificação diária. Essa é a vontade de Deus para você e para mim. Nós vamos ver aqui agora algo interessante. 1 Tessalonicenses 5:23. Quão completa é a santificação que Deus oferece? Ok? Esta é a pergunta. Quão completa é a santificação que Deus oferece? Será que Deus oferece uma santificação pela metade, só um pouquinho, uma coisa sim, outra coisa não? Como é que é essa santificação que Deus oferece? Vamos ver na Bíblia? 1 Tessalonicenses 5:23. Ok. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, exatamente. E todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês conseguiram entender? Qual o final? Aonde a justificação e a santificação vai te levar? Vai te preparar para a volta de Jesus. Exatamente. Vocês conseguiram entender? Então, a justiça de Cristo imputada e comunicada te leva para o quê? A glorificação, para a volta de Cristo. Então, o plano de Deus é nos preparar para a volta do nosso Salvador Jesus. Tá bom? Esse é o plano de Deus. Muito bem, a santificação é completa, tá? Não é pela metade. É transformar você e a mim, a nós, por completo. Tá bom? Dentro dessa fase aqui, né? Justificação e santificação. E depois, lá na glorificação, é que nós vamos receber uma nova natureza, um corpo novo. Mas antes disso, o caráter tem que estar pronto. Tá bom? Antes da volta de Jesus, o caráter tem que estar pronto. Isso todo mundo que estuda a Bíblia, você que estuda o Espírito de Profecia, você que estuda a Bíblia sabe bem disso. Ok? Avançando então. Muito bem. Filipenses 2:13 vai nos trazer uma resposta interessante. Como Paulo descreve a obra da santificação? Como o apóstolo Paulo, servo de Deus, descreve a obra da santificação? Olha o que ele diz. Filipenses 2:13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Olha que interessante. Paulo foi um homem completamente inspirado por Deus e ele foi um homem vitorioso. E ele realmente experimentou a santificação na vida dele. Olha que interessante. Ele diz claramente, ó, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Ok? Nós sabemos que a santificação é uma vida inteira. Enquanto você estiver vivo, você deve buscar a santificação, tá bom? Ninguém pode dizer assim, eu já alcancei, né? Já estou completamente santificado. Não, ninguém pode falar isso. A Bíblia não dá base para isso, nem o Espírito de profecia. Então, se alguém está se julgando assim, já alcancei, já estou completamente santificado, então, claramente, essa pessoa não entendeu o que é santificação ainda, tá? Então, a santificação é uma vida, enquanto você estiver vivo. Busque com todas as suas forças e Deus vai te transformando dia após dia, tá bom? E aí Paulo diz, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que ficam, né, no caso, que atrás ficam, ou seja, o velho homem está morto, Paulo agora está avançando pela fé, mortificando esse velho homem todos os dias, né? Foi a vida dele, a vida de Paulo.
E aí ele continua avançando na vida de santificação. E avanço para as que estão diante de mim. Então ele vai avançando dia a dia, porque ele quer alcançar o quê? A glorificação. Então Paulo faleceu, na verdade, descansou em Cristo, quando Jesus voltava a ressuscitar Paulo. Por quê? Ele morreu salvo em Jesus Cristo. Ele viveu uma vida de santificação. Entenderam? E aí Deus vai dar glorificação para Paulo quando? Quando ele voltar, ressuscitando Paulo. Então é isso. Como Paulo descreve a obra de santificação? Dia após dia, tá bom? Avançando passo a passo até chegar no ideal de Deus. Muito bem. Hebreus 12, 14, esse é um texto clássico, um texto que ajuda bastante a nós entendermos o que é santificação, tudo bem? E também, olha que interessante, como a santificação é importante, tá? Nós estamos falando sobre um estudo fundamental. Você precisa, eu preciso, nós precisamos, né, da santificação. Aí a pergunta vem, né? Por que a santificação é tão importante assim? Por que será? Hebreus 12, 14 nos responde. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vocês entenderam? Ninguém verá o Senhor, a Deus, né, o nosso Senhor, sem a santificação. E também nós devemos ter o quê? Seguir a paz com todos. Então, nós devemos ser justificados e santificados. Nós devemos ter um relacionamento em obediência à lei de Deus, amando a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Ou seja, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Queridos que estão nos assistindo nesse momento, né? Estão aí aprendendo, estudando a Bíblia. A santificação é necessária para que você possa morar com Deus no céu. Não é esse o seu desejo? É o meu desejo. Eu quero morar com Deus, então eu preciso da santificação. Então, se nós desprezarmos a santificação, acabou, não tem o que fazer mais. Você nunca vai ver a Deus se você não tiver a santificação. Tudo bem? Você precisa ser justificado e santificado. Tá bom? Então, vamos avançar dentro do estudo de hoje. Muito bem. Como Paulo descreveu a santificação a Timóteo? Como? 2 Timóteo 2, 21. Olha só. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Vocês entenderam? Coisa tremenda? Então, Paulo descreve a santificação para Timóteo de maneira prática, né? De sorte que se alguém se purifica dessas coisas, né? Dessas coisas, será vaso para a honra. Então, que um vaso é para ser usado, não é verdade? Mas usado por quem? Por Deus. A santificação, aí diz, né? Santificado e idôneo. Olha que interessante. Santificado e idôneo, essa pessoa, né? Para uso do Senhor. Vocês entenderam? Para uso de quem mesmo? Do Senhor. Então, como você vai ser um vaso de honra, um vaso realmente assim para a honra, né? Santificado e idôneo? Você tem que viver uma vida de santificação, Deus vai poder te usar. Então, Deus vai poder te usar quando você buscar o que? A santificação. Bem, muito importante. E preparado para toda a boa obra. Boa obra. Então, nós precisamos da santificação para podermos ser usados por Deus para a honra e glória dele, tá bom? Então, como Judas entendeu a obra de santificação? Judas, lá, um livro antes do Apocalipse, tá? É um livro pequeno, apenas um capítulo. Judas 1, verso 1, né? O que nos diz lá? Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Vocês entenderam? Como Judas entendeu a obra de santificação? Aí claramente ele diz, né? Santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Então, a santificação operada pelo Pai, nós vamos ver que a santificação é operada pela divindade triuna, né? Mas aqui cada verso vai explicando que o Pai santifica, Jesus santifica, o Espírito Santo santifica e as formas que eles, né, fazem isso, a santificação em nós. Tá bom? Durante a Bíblia, em toda a Bíblia você vai ver isso, Deus explicando ali, né? Tudo bem? Mas aí o que acontece? Judas diz santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Essa palavra é importante.
santificação e conservados, tá? Santificado pelo Pai e conservados por Jesus. Então, a santificação nos leva a ter uma vida de conservados por Jesus. Ou seja, Jesus, que é poderoso de nos proteger de cair, né? De nos livrar de cair, ele nos ajuda a viver uma vida conservados. Ou seja, o que significa isso? Uma vida onde Deus nos ajuda a ser obediente à sua palavra, tá? Uma vida onde você vai crescendo na santificação, na escadinha da santificação, né? Você vai ali conservado. É para você não voltar para a vida antiga, a não ser que você queira, né? Se você quiser, Jesus não vai te impedir, porque você tem um livre-arbítrio. Deus é um Deus que nos deu livre-arbítrio. Mas o que acontece? Ele quer te conservar, para que você não volte para a vida antiga, não volte para as práticas antigas. Você viu Paulo falando, né? As coisas que ficam para trás. Ele esqueceu as coisas antigas, os hábitos antigos, e agora ele segue para o alvo, né? A glorificação, a transformação do caráter, né? E aí depois a glorificação. Aí a palavra de Deus nos diz em João, ok? João capítulo 17, verso 17, nos diz assim: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Efésios 5, 26 nos diz claramente, você pode abrir a Bíblia aí, claramente nos diz: para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra de Deus. Então, por meio da palavra, Deus nos santifica. Muito bem, avançando mais um pouco, como podemos experimentar a santificação? Como podemos experimentar a santificação? Atos 26, 18 nos diz: para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são quem? São santificados pela fé em mim. Como podemos experimentar a santificação, irmãos? Pela fé em Jesus, ok? A santificação é pela fé. A fé em quem? Em Deus, em Jesus, no Pai, no Espírito, ok? Muito bem, então a santificação é pela fé. Como você pode experimentar a santificação? Pela fé. Pela fé em quem? Em Deus. Pela fé em Jesus, você é santificado. Amém? Muito importante isso, né? Muito bem. Romanos 15, 16, nós vamos ver aqui algo muito importante. Que agente da divindade opera em nós a santificação? Ok? Que agente da divindade opera em nós a santificação? Muito bem, olha só, Romanos 15, 16 diz: que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo, santificada pelo Espírito Santo, ok? Então, o Espírito Santo é quem santifica. Vamos ver aqui, ó, 2 Tessalonicenses 2:13, assim diz: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Santificação do Espírito. Então, quem opera a santificação? O Pai, o Espírito Santo e também Jesus, ok? Dentro desse processo educativo do plano da redenção, né, de salvar, de restaurar a imagem de Deus no homem, o agente santificador, né, que está aqui na terra é o Espírito Santo. Então, ele santifica, ele sela, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é o agente santificador, ok? Isso dentro do plano da redenção aqui, né? E o Pai também santifica e Jesus também santifica. Tudo bem? Vamos avançar. Ok, olha que interessante. Hebreus 13, 12, olha o que nos diz. O que tornou a santificação atingível ao homem? Então, como isso foi possível? Como isso é possível, a santificação? Como nós podemos ter santificação? Como isso foi alcançado, né? A palavra de Deus diz: e por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Ou seja, a santificação foi alcançada por meio de Cristo para nós.
Então, por meio do sacrifício de Jesus, a santificação e a salvação, né, está disponível para todos que quiserem. Entendeu? Então, o que tornou a santificação atingível ao homem? Então, é possível alcançar a santificação por meio de Jesus, porque ele alcançou para nós, através da sua morte na cruz, ele colocou disponível a santificação e atingível, ou seja, é possível ser santificado conforme a Bíblia ensina. Por quê? Porque o sangue de Cristo foi derramado para isso também, ok? Muito importante esse verso. Muito bem, João 8,11, é muito bom esse verso, eu queria que você meditasse bem nele agora. Como Jesus uniu a obra de justificação e santificação? Como, irmãos? Como Jesus uniu a obra de justificação e santificação, tá? Olha só, Jesus fala aqui em João 8,11, ele diz para aquela mulher, né, que foi perdoada, a mulher adúltera, né? Ele diz assim, e ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Irmãos, é interessante que Jesus faz uma pergunta para ela. Jesus pergunta para ela exatamente assim, ó, claramente, né? Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela diz o quê? E ela diz, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Você vê essa pergunta de Jesus no verso 10, e a resposta da mulher no verso 11, e a resposta de Jesus também para ela no verso 11. Jesus agora fala com ela, né? Pergunta para ela e responde para ela algo tremendo. E Jesus então une a justificação e a santificação nesse verso. Como? Jesus diz, eu também não te condeno, ok? Ele diz, eu também não te condeno. E isso é o quê? Isso é justificação pela fé. Eu também não te condeno. Ou seja, por meio do sangue de Jesus Cristo, nós somos o quê? Salvos da condenação do pecado, ok? Da penalidade do pecado, Jesus nos salva. A justiça imputada de Jesus é colocada em nossa conta, nós recebemos o quê? O perdão de Deus, ok? Então, Jesus não nos condena, ou seja, nós somos perdoados por Ele. Sabendo disso, então, o que acontece? Aí Jesus diz para ela, vai-te e não peques mais. Ou seja, agora você volta, sai dessa situação, você foi perdoada, foi justificada para viver uma vida de santificação. O que é santificação na Bíblia? Aí nós vemos claramente, né? Nós vemos que santificação é obediência à lei de Deus. Porque Jesus diz, vai e não peques mais. Ou seja, Jesus está dizendo... Aí nós vemos claramente, né? A mulher pega em adultério, foi justificada por Jesus e foi-lhe dada a promessa de que ela poderia ser guardada de cair no adultério novamente. Vocês conseguiram entender? Olha que interessante. Então, Jesus perdoa essa mulher e fala para ela o quê? Vai e não peques mais, ou seja, não volte para a sua vida de adultério. Jesus está dizendo para ela claramente, vai e não peques mais, guarde os mandamentos agora, viva uma vida de santificação, porque você foi justificada, o velho homem seu não deve voltar, porque o velho homem dela, o quê? Ia levar ela para onde? Para o adultério novamente. Então, Jesus diz claramente, né? Para que ela, o quê? Não voltasse mais à vida que ela estava vivendo, ou seja, e não peques mais. Então, irmãos, queridos amigos, esse texto é tremendo. Jesus une a justificação e a santificação nesse verso. Aqui está, né? Justificação, Deus não nos condena. Santificação, uma vida de obediência. Ok? Foi justificado para obedecer. Santificação nos ajuda a viver uma vida de obediência. Entendeu? Então, precisamos da santificação, da justificação e da santificação para obedecer. Então, é necessário ter uma vida de santificação para obedecer. Tudo bem? Avançando aqui. Muito bem. Apocalipse 22, verso 11. Olha que texto tremendo. Lá no final da Bíblia, né? Aí a pergunta é a seguinte. Que declaração será feita quando a porta da graça se fechar? Quando acabar a oportunidade de salvação para os habitantes da terra? Porque agora nós temos a oportunidade de termos a salvação. Nós temos a salvação disponível para cada um de nós. A salvação está disponível. Mas vai ficar até quando essa salvação disponível? Olha, existe um tempo. A porta da graça vai se fechar.
Ou seja, você tem que realmente estar aproveitando a época de graça para receber a salvação. Mas isso vai acabar? Vai acabar. E agora, o que fazer, né? Essa é a declaração quando a porta da graça se fechar. Ou seja, quem está vivendo uma vida de justificação, uma vida justa em Deus, foi justificado por Jesus e agora está vivendo uma vida de santificação, vocês entenderam? A porta da graça se fecha e nós devemos continuando a vida que estávamos levando. Qual? A vida de santificação, que fomos justificados por Jesus para viver uma vida de santificação. Então, após a porta da graça fechar, nós devemos continuar vivendo aquela vida de santificação. Por mais que já está tudo resolvido, pecados já foram perdoados e apagados lá no santuário celestial, e agora o povo já está selado, mas o que? A vida com Deus continua, entenderam? Mas as coisas foram resolvidas. Então significa que aqueles que foram injustos, que não viveram uma vida de santificação, ficará fora. A porta da graça se fechará e essas pessoas que não aproveitou o tempo de graça, simplesmente perderá por completo a salvação. Por quê? Porque desprezou ela, a salvação. Justificação e santificação estão disponíveis, mas muitas pessoas não querem isso. Então, porque exige o quê? Mudança de vida, abandono de vida antiga, do velho homem. Então, as pessoas ainda estão apegadas às coisas do mundo, rejeitam o quê? A salvação, justificação e santificação. Então, queridos amigos e amados irmãos, devemos ter muito cuidado, porque essas palavras serão pronunciadas, não é verdade? Quem é injusto, não justificado, continua injusto. Quem é sujo, não santificado, continua sujo. Então, quando a porta da graça se fechar, é isso que vai acontecer, tá bom? Quem aproveitou a oportunidade, receberá a bênção. Quem não aproveitou a oportunidade, perderá a bênção. Ou seja, justificação e santificação são as bênçãos de Deus para salvar o homem. Ok? Sabendo disso, então, olha só, Ellen White, no livro Mensagens aos Jovens, página 35, olha o que ela diz. É imputada a justiça pela qual somos justificados. Aquela pela qual somos santificados é comunicada. A primeira é nosso título para o céu, a segunda, a nossa adaptação para ele. O que ela está dizendo? Ela está dizendo que a justificação pela fé é o passaporte para o céu, é o perdão de Deus, é nos livrar da penalidade do pecado, ok? É nos perdoar, passaporte para o céu. E agora, a nossa adaptação para ele é santificação, justiça comunicada, que Deus dá todos os dias para vivermos uma vida de santificação crescente, ok? Transformação do caráter, obediência à lei de Deus, santificação bíblica. O que Deus falou para aquela mulher? Eu também não te condeno, vai e não peques mais, ou seja, seja obediente à lei de Deus. Entenderam? Aí, claramente, esse texto de Ellen White resume o que é santificação e o que é justificação. Vocês conseguiram entender? Muito bom, né? Então, nós precisamos do passaporte e precisamos nos adaptar para morar no lugar que vamos, ok? Nessa viagem, porque o passaporte é para uma viagem. Então, você precisa dele para quê? Chegar em algum lugar. Então, como vamos chegar lá? Então, de que forma? Vamos nos adaptar para esse lugar ou não? Então, essa é a pergunta, né? Então, devemos o quê? Nos adaptar, sim, para o céu. Então, é necessário o quê? É necessário justificação e santificação. Muito importante isso. Olha só o que Ellen White diz no livro Parábolas de Jesus, página 360. Esta é a verdadeira santificação, porque a santificação consiste na realização alegre de nossos deveres cotidianos, em obediência perfeita à vontade de Deus. Olha que interessante, ela diz, né? Esta é a verdadeira santificação, porque a santificação consiste o quê? No realizar alegre, fazer as coisas, nossos deveres cotidianos, ok? Em obediência à palavra de Deus, né? De maneira alegre. Não fazer emburrado, com cara feia. Não. Se você precisa fazer suas coisas, olha que interessante. Se você precisa lavar louça, lavar o banheiro, na verdade, varrer a casa, cortar uma árvore, podar, roçar um jardim, faça isso com alegria. Dar um estudo bíblico, ok? Cuidar dos departamentos da igreja, fazer todos os seus deveres cotidianos e também deveres religiosos, na verdade, deve fazer o quê?
com alegria, com amor no coração. As coisas certas devem ser feitas dessa forma. As coisas erradas nós não devemos fazer. Mas as coisas que Deus nos deixou a fazer, que são as boas obras, né, as coisas certas, nós devemos fazer o quê? Com alegria. Isso é o quê? Isso é santificação também. Esta é a verdadeira santificação, Ellen White diz. Vocês entenderam? Em obediência perfeita à vontade de Deus. Ou seja, uma vida de obras de obediência a Deus motivadas pelo Espírito Santo, que derrama sobre nós a justiça de Jesus, tanto imputada como comunicada. Ok? No dia a dia, após aceitar Cristo, a comunicação, né, da justiça comunicada está disponível para nós. Então, justiça comunicada, santificação bíblica, santificação está disponível para o servo de Deus. Nós devemos ter uma vida de obediência, fazendo as coisas de Deus, fazendo as coisas do cotidiano com alegria, com perfeição, né, com obediência a Deus, nosso Criador. Tudo bem? Muito importante o estudo de hoje. Nós aprendemos e vamos agora terminar com esse texto bíblico. Nós vamos ler esse texto que diz assim, ó, a pergunta é a seguinte, né? Precisamos obedecer para sermos santificados ou precisamos ser santificados para obedecer? Que pergunta interessante, o que você acha? Precisamos obedecer, ou seja, para sermos santificados, ou precisamos ser santificados para obedecer? Olha, eu acredito que é a última pergunta, né? Muito interessante, ó. 1 Pedro 1,12, né, diz: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação de quem? Em santificação do Espírito para, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Vocês entenderam? Graça e paz vos seja multiplicada. Ou seja, santificação do Espírito para obediência. Então, nós precisamos de quem? Do Espírito Santo, do Pai e de Jesus, né? Nós precisamos do Espírito Santo para obedecermos. Ou seja, precisamos da santificação que é operada pelo Espírito Santo em nossa vida para obedecermos a Deus, a lei de Deus, a palavra de Deus. Então, isso significa, irmãos, que ninguém nesse mundo, sem o Espírito Santo, vai obedecer a Deus de maneira verdadeira. As pessoas podem fingir, mas no fundo do coração ela não está fazendo com obediência a Deus. Mas se você tiver o Espírito Santo, se você realmente abrir o coração para que o Espírito Santo te use, ele vai te ajudar, ele vai te dar forças para você obedecer a palavra dele. Então você precisa o quê? Da santificação, você precisa do Espírito Santo para obedecer a palavra dele. Então é necessário a santificação para a obediência, tá? A santificação conduz à obediência. Entenderam? A santificação conduz à obediência. A santificação conduz à obediência. O estudo de hoje tratou sobre santificação pela fé. Eu estou feliz de poder estudar a Bíblia com você. Nós estamos aprendendo coisas tão profundas, tão maravilhosas. Eu oro para que você continue estudando, para que você continue crescendo junto comigo na escadinha da santificação bíblica para um dia podemos morar com Deus e podemos ter a alegria de estarmos ao lado do nosso Criador, ok? Na presença de Deus, estando com Ele. Então é necessária a santificação, porque Deus é santo e todos que vão morar com Ele são pessoas santificadas, pessoas purificadas por Ele aqui na terra e também, né, na glorificação para podermos ir para o céu. Então, antes da glorificação, nós precisamos ter um caráter completamente preparados, um caráter refletindo, né, nesse caso, o caráter de Cristo, e nós, para podermos um dia morar com Deus no céu. Então, guarde isso no coração, vamos continuar estudando a Bíblia, e hoje nós estudamos sobre santificação pela fé. Eu quero orar com você nesse momento, pedir para que o Espírito Santo nos ajude a vivermos uma vida de santificação, uma vida de obediência a Ele. Vamos orar juntos? Vamos orar nesse momento. Querido Deus que estás nos céus, muito obrigado pelo estudo de hoje. Que Teu Espírito Santo nos conduza, Senhor, em vida de obediência e que possamos viver uma vida de santificação e um dia morarmos no céu com o Senhor. Precisamos do caráter de Jesus antes da porta da graça fechar. Precisamos da chuva ceroja que vai fazer esse fruto, esse caráter amadurecer por completo. Precisamos do Teu Espírito Santo, Pai, e é em nome de Jesus que nós oramos pedindo essa bênção sobre nós, o Teu Espírito,
uma vida de santificação e abençoe todos que estão ouvindo e assistindo através desse canal, Senhor Evangelístico. Teu Espírito Santo abençoe cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus pela sua vida, vamos continuar estudando a Bíblia e certamente nos encontraremos no próximo estudo.